Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o biólogo Igor Maquieira e você está aqui no meu canal Ciência e Meio Ambiente. Obrigado pela presença, pela participação, antes de mais nada. Pois bem, há cerca de um mês eu divulguei o seguinte material, né? Varíola dos macacos, entenda, ou seja, para você ficar por dentro de tudo a respeito dessa doença que vem causando certa preocupação não só na comunidade científica, nos biólogos, né, toda a área acadêmica, no público leigo em geral. Mas se você perdeu, olha, não perca. O link já está na descrição, caso você não tenha assistido a esse belíssimo material que eu apresentei. Porém, contudo, entretanto, o Brasil confirmou a transmissão comunitária da varíola dos macacos. Eu só coloquei esse nome, olha, varíola dos macacos, né? Porque esse termozinho dos macacos pega, né? Aí você tem que assistir outro vídeo para entender o porquê que eu estou falando isso, né? Senão vai ficar extremamente extensivo. Mas e agora? Né? É motivo para pânico, para grandes preocupações aqui no nosso país? O senhor como professor, como biólogo, né? O que tem de atualização? Então, na última sexta, o município do Rio, aqui, ele confirmou que os 2 casos de varíola dos macacos identificados na cidade já eram confirmados, tinham sido confirmados como transmissão comunitária. O que é isso? São pacientes que não retornaram de nenhum local, tá, do exterior recentemente, ou que tiveram contato com alguém que por acaso veio, né, de outro país. Tá? Inclusive, o próprio Ministério da Saúde, em relação às 3 pessoas infectadas nesta quinta-feira no estado de São Paulo, todas contraíram o vírus no Brasil. Mas aí vem a pergunta, né? Caramba, como é que fica agora, né, o chamado monkeypox? Bom, vamos lá. Primeiro, além dos registros no Rio, São Paulo, tá, o Rio Grande do Sul também já identificou 2 pessoas contaminadas, né? O risco é grande, né? Agora, é uma doença mais fácil de ser identificada, por exemplo, do que uma Covid-19, tá? E por que eu estou divulgando isso? Há motivo para pânico? Não, não há, conforme eu falei no outro vídeo. Mas há motivo para alerta, há motivo para mitigações, vigilância e principalmente controle, tá? Controle, né? É uma doença que é mais fácil a sua rastreabilidade, porque a transmissão é principalmente por pessoas sintomáticas. O que é isso? Pessoas sintomáticas. O próprio nome diz, sintomas. Estão apresentando sintomas. Ah, professor, eu estou lembrando muito daquelas bolinhas, daquelas bolinhas que aparecem no corpo das pessoas. É um dos sintomas, né? As bolhas são os mais visíveis, o que torna mais fácil a identificação e o isolamento dos casos, tá? Que é, sem sombra de dúvidas, a medida mais importante. Agora, tem outras medidas, né? Evitar o compartilhamento de roupas de cama, toalhas,
por pessoas que estão apresentando esses sintomas, que já foi abordado no outro vídeo. Eu peço encarecidamente, por gentileza, para você assistir, tá? Às vezes eu posto aqui, esse vídeo que eu estou fazendo nesse exato momento, é de atualização a respeito do que vem ocorrendo. Então tem que estar muito ligado aos sinais, aos sintomas, estar atento a isso tudo, procurar ajuda médica em caso dos sintomas, tá? Até como forma também preventiva. O poder público também tem que estar atento, e as autoridades de saúde, né, um cenário para até educativo, tá? Sinceramente, de forma mais eficaz, mais eficiente para a população de forma geral. Então, é preciso ter essa comunicação, né, um plano todo de vigilância, de atenção, tá? Que fique claro, né, por exemplo, a coleta desses materiais, e como vai ser feito isso tudo, os casos suspeitos, tudo isso envolve a parte da epidemiologia, tá? Da epidemiologia. Mas tem um assunto, um ponto muito importante, que é a respeito das pessoas também que têm imunidade baixa, né? Pessoas imunossuprimidas, tá? Pessoas, por exemplo, com AIDS, com câncer, essas pessoas têm que ter um cuidado maior, certo? Né? Agora, novamente, com toda essa atualização, praticamente todos os casos, né, quase 100% dos casos detectados desse surto, estão ocorrendo com transmissão de homens que estão fazendo sexo com outros homens. Então, o que vem ocorrendo? O que vem ocorrendo é que a taxa de disseminação na população geral não é alta como a Covid-19. Então, esse público, tá? E aqui eu estou seguindo a metodologia científica, estou seguindo a biologia, tá? Inclusive, a própria OMS já divulgou essa forte, vamos dizer assim, suspeita, essa forte tendência, porque os casos que estão sendo detectados estão sendo casos de homens, tá? Gays, ou no caso bissexuais, que estão realizando sexo com outros homens. Isso são as informações divulgadas pela própria OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que reconhece que, embora todos possam ser infectados, isso a academia, né, ou seja, a área acadêmica que está debruçada em cima desse assunto, né, desses casos, vamos dizer assim, né, a maioria, né, a maior parte dos casos está sendo relatada entre esse grupo, né, gays e bissexuais. Mesmo assim, né, ainda assim, a OMS pede cuidado com o estigma criado em relação à doença. Né? Estão se criando um falso estigma que somente esse grupo que vai ser contaminado. Né? Novamente, seguindo aqui a biologia, seguindo a ciência. Tá? Não é isso. Não é isso. Tá? O que vem ocorrendo, justamente, é a maior parte dos casos e da disseminação realmente é entre esse grupo. Mas está se criando uma falsa hipótese que é somente esse grupo que vai ser contaminado. Né? Então, a gente deve trabalhar de forma séria, científica, contra esse estigma, tá? Que
não é apenas equivocado, mas pode vir a atrapalhar, né, impedir que indivíduos afetados, tá, indivíduos que não fazem parte desse grupo, conforme eu falei, todos os grupos podem vir a contrair essa doença, tá? Aí o cara chega lá, ou a moça, né, não vou buscar atendimento, porque eu não faço parte do grupo, e deixa estar que, às vezes, muitos podem estar contaminados com essa doença, que eu já relatei como ocorre, né, todo o entendimento de maneira geral, no vídeo que eu peço para você assistir, perdão, caso você não tenha assistido. Outra coisa, a varíola dos macacos não é, tá? Ela não é considerada uma infecção sexualmente transmissível, tá? Uma vez que são limitadas ainda as evidências de que o agente causador da doença estaria presente no sêmen e em fluidos vaginais. Agora, eu me lembro que eu divulguei que, porém, contudo, entretanto, a infecção pode vir a ocorrer no momento da relação sexual. Por quê? Porque a via mais comum de transmissão, sendo, né, o contato ali direto, o momento da relação, já que a via mais comum de transmissão, ou seja, prolongando, né, com a pessoa contaminada, né, isso é prolongado pelas vias ali, né, lesões às vezes na pele, vias respiratórias também, isso se prolonga por ali também, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Professor, mas você está falando que ela não é considerada uma infecção sexualmente transmissível. Não é, tá? Não é considerada. Não quer dizer que não possa vir a ocorrer. Ela pode vir a ocorrer, tá? Então, essa transmissão local ou comunitária, ela vem avançando pelo mundo afora, tá? Ela vem ganhando, vamos dizer assim, proporções realmente muito assim chamativas, mas por que eu digo que não é motivo para pânico? Porque ele é de fácil monitoramento, vamos dizer assim, as pessoas apresentam esses sintomas, tá? Diferente, por exemplo, de uma Covid-19, que a pessoa pode estar assintomática e transmitindo para outros, tá? Perfeito? Agora, precisa de um plano internacional, tá? Para colocar isso, vamos dizer assim, em controle, tá? Em controle, talvez a OMS defina isso, tá? Pois, em se declarando a emergência de saúde pública de importância internacional, vão ser debatidos realmente recursos e mobilizações políticas para, por exemplo, quebra de patente, porque a Dinamarca que está produzindo a vacina contra a varíola, né? Aí vai ter que ter negociações, todo o entendimento aí, todos os trâmites legais, tá? Agora, o avanço dessa transmissão comunitária em países onde a varíola, chamada varíola dos macacos, não é tradicionalmente endêmica, ou seja, o que eu quero dizer com isso, tradicionalmente endêmica, né? Quando fala endêmico, ou seja, daquele local, é uma das características do surto atual que preocupa e muito os virologistas, por exemplo, que estão debruçados nisso aí. Isso tudo porque, em anos anteriores, casos da doença em locais fora da região da África Central e Ocidental eram identificados de forma pontual em pessoas que retornaram do continente africano.
o retorno. Esses pacientes ficavam isolados e a disseminação do vírus nesses locais, né, nesses lugares, não acontecia, ficava ali isoladinho. Agora, porém, contudo, entretanto, a realidade se tornou outra. No Reino Unido, por exemplo, o primeiro lugar a identificar casos chamados autóctones, né? Ou seja, resultados de transmissão local, em maio, já contabilizava cerca de 910 casos da varíola, tá? Segundo o último boletim da Agência de Segurança de Saúde britânica. Então, outros países também, né, os Estados Unidos, que com cerca de 180 casos, eles têm uma certa, vamos dizer assim, evidências de transmissão local através do CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país, tá? Então, isso vai ter que ter realmente uma grande vigilância. Só para terminar aqui, essa doença ela se assemelha muito à varíola erradicada na década de 80, tá? Embora mais rara, mais leve e com a transmissão entre pessoas mais difícil de acontecer, tá? Então existem duas variantes bem conhecidas do vírus, monkeypox, associados à África Ocidental e à África Central, né, a região ali do Congo. Então a primeira causa do surto atual é mais leve, com taxa de mortalidade de cerca de 1%. Então ainda assim não foram registradas mortes até o momento. Graças a Deus não foram registradas mortes. Entre os mais de 1.000 casos identificados em lugares não endêmicos, tá? Então essa transmissão ela vem a ocorrer com lesões causadas na pele, como bolhas, fluidos corporais, né? A via respiratória também, tá? Também, tá certo? É um meio de entrada desse vírus, tá? Mas o motivo para essa transmissibilidade, que é considerado mais baixo do agente, essa forma respiratória, tá? Então as formas de contaminação englobam o contato íntimo, com uma série de registros associados a estabelecimentos destinados a encontros, por exemplo, para a prática sexual, né? Os grupos, né, que eu já falei, pessoas com muitos parceiros sexuais tem que estar em alerta, né, para febre, dor de cabeça, dores musculares, erupções, né, aquelas bolhas que começam no rosto geralmente e se espalham para o resto do corpo, né, para as mãos, para os pés, né. A doença apresenta um quadro leve e as manifestações vão desaparecendo entre 2 a 3 semanas, tá certo? Então, tem que procurar. O período de incubação do vírus é longo, de 6 a 13 dias, né, mas pode durar até 21 dias, tá? Então, muitos falam da vacinação, né? Então, os grupos de maior risco para a doença, em alguns países aí estão sendo vacinados, tá? Por enquanto não há uma recomendação de imunização em massa, tá? Mas o caso do Reino Unido, por exemplo, que desde maio imuniza profissionais da saúde e pessoas que tiveram contato com alguém infectado. Então, há uma explicação para isso, né, que devido ao longo período de incubação do vírus, o monkeypox, tempo entre a contaminação e o surgimento dos sintomas, que pode chegar a 3 semanas, a vacina, tá, nesses casos, é eficaz, pois pode atenuar a replicação do patógeno no organismo durante esse período, né? Então, atenuar, é justamente mitigar, né, diminuir a replicação do patógeno. Então, nessa semana,
A Agência de Saúde Britânica estendeu a orientação do público elegível para vacina a homens que fazem, né, que praticam sexo com outros homens e têm múltiplos parceiros sexuais. Tá? O mesmo público também está sendo imunizado em Nova York, tá? Nos Estados Unidos. Gente, o alerta está dado. Gostou do conteúdo? Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixar aquele like bacana e quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição. Você está no Ciência e Meio Ambiente. Conteúdo com qualidade, veracidade, seguindo a verdadeira metodologia científica séria, você só encontra aqui no Ciência e Meio Ambiente e lá no meu outro canal, o Alerta do Tempo, tá? Previsão do tempo, tempestades, frentes frias, ondas de frio, de calor. É só se inscrever, dar o like, vocês vão ficar bem informados. Tamo junto, um forte abraço. Fui. Não há motivo para pânico.